A paz, igreja, amém? Aleluia. Amém. Também saudar o Christian, que é o nosso visitante de hoje, o amigo do Bruno. Eu gostaria que o Bruno pudesse ir traduzindo para ele aquilo que for ministrado aqui, para que o Christian sinta-se incluído realmente na noite de hoje, amém? Eu queria propor à igreja um momento de oração, desde já também parabenizando as mamães pelo dia de hoje, que Deus abençoe a cada uma de vocês. Espero que as mamães gostem do presente. Ele foi pensado por Deus, né, para cada uma de vocês, amém? E foi preparado com muito carinho pelo pessoal do Ministério Infantil. Então espero que seja uma bênção na vida de cada uma de vocês. Nós tivemos a oportunidade de louvar e engrandecer ao Senhor através de cânticos, e agora nós vamos ter a oportunidade então de receber o alimento da palavra de Deus. Então eu peço concentração, né, que possamos todos desligar os celulares, estarmos atentos a tudo aquilo que vai ser semeado na noite de hoje, e que possa fazer sentido para a igreja, assim como tem feito sentido para mim. Na verdade é uma continuação da palavra que foi pregada no domingo passado, e o Senhor ele insistiu comigo acerca deste tema, que é o tema da preparação. As canções que nós cantamos hoje, elas serviram como uma introdução à palavra que vai ser pregada. E eu marquei aqui quais foram as canções. Eu acredito que esta canção aqui é a melhor introdução de todas, onde nós cantamos o seguinte: o rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Amém? Eu não comentei com o ministro de louvor. Deus entregou essas canções para ele, e elas fazem todo sentido naquilo que vai ser pregado. Então eu vejo como uma confirmação de Deus acerca do assunto que está sendo tratado, a importância da preparação. Mas por quê? Por que nos prepararmos? Porque o rei está voltando. O rei está voltando, amém? Para isso eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 9, ali no versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 14. Aqui então o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, aos coríntios. E as cartas do apóstolo Paulo, elas são muito importantes para a igreja nos dias de hoje. Então o apóstolo Paulo, também preocupado como estava a caminhada da igreja, e exortando então a igreja, encorajando-os para uma preparação, amém? Eu convido a igreja para que se levante então agora em nome de Jesus, para juntos então lermos este contexto da palavra, a partir do verso 24, que diz: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a me
a ser reprovado. Senhor Deus, apresento a tua palavra e peço, Pai, a tua ajuda e a tua condição, a tua condução através do Espírito Santo. Que seja o Senhor a ministrar e não eu, e prepara a vida e o coração de cada um, Pai, para receber, compreender, entender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar com a igreja hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Para entendermos um pouquinho o contexto do que está sendo pregado aqui, que está sendo apresentado à igreja de Corinto, no capítulo 9, um pouquinho antes aqui, o apóstolo Paulo está falando um pouquinho da vida dele. O apóstolo Paulo está falando da sua caminhada, o apóstolo Paulo está falando do esforço que ele está tendo para pregar o evangelho. E um pouquinho antes aqui, a partir do versículo 19 ali, ele começa a dizer então que ele se faz judeu para pregar aos judeus, ele se faz gentio para pregar aos gentios. Então o que ele está fazendo é pregando o evangelho. O que o apóstolo Paulo está fazendo é vivendo o seu chamado. E ele quer encorajar as pessoas, aos cristãos também a viverem o seu chamado. Ele quer encorajar as pessoas a viverem o seu propósito. E aí então, chegando nos versículos que nós lemos, né? No versículo 23, acima, ele diz: faço tudo isso por causa do evangelho, para ser o coparticipante dele. Então Paulo está dizendo que ele está se esforçando por conta do evangelho, porque ele entendeu o seu chamado, ele entendeu o seu propósito. E aí sim, no verso 24, onde nós então vamos nos aprofundar um pouco mais, porque nós já falamos um pouco sobre isso no domingo passado, mas o texto principal, a base do texto foi Hebreus capítulo 12. E eu acredito que a igreja se recorda, nós passamos nesse texto de 1 Coríntios 9. Ele serviu ali como um pano de fundo, como uma base também para o texto de Hebreus, e hoje nós vamos fazer o contrário. Nós vamos usar como base o texto do apóstolo Paulo, que ele diz também, ele relaciona a nossa vida espiritual com uma corrida. E ele é um pouco mais específico, dizendo que todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio, perguntando, né? Vocês não sabem que todos que correm, apenas um ganha o prêmio? E aí ele continua dizendo: corram de tal modo que alcancem o prêmio. E eu quero que a igreja grave essas 3 palavras: corram de tal modo. Corram de tal modo. Quando o apóstolo Paulo fala que corram de tal modo, é porque existe a forma correta de correr. Existe a maneira correta de tocarmos a nossa vida nesta terra, porque ele faz uma relação da corrida com a nossa vida. Então ele fala assim: então, corra de uma maneira que alcance o prêmio. Não corra de qualquer forma. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é: exige uma preparação. A nossa vida exige uma preparação. E ele então relaciona esta preparação com um atleta, com a vida de um atleta. Então, corra de tal forma que você possa atingir, conquistar a coroa e o prêmio. E o que Deus tem falado comigo? Meus amados, nós não podemos nos contentar com uma experiência de conhecer o Senhor Jesus, entregar a nossa vida a Ele e ponto final. Nós temos que continuar a nossa caminhada cristã. Nós devemos crescer espiritualmente e não nos acomodar simplesmente com uma experiência de conhecer o Senhor Jesus e de ser justificado por Ele. A caminhada, ela continua, ela não é estática. A nossa vida também continua, ela não é estática. Por isso o Senhor Jesus Cristo é o caminho.
a verdade e a vida. Se a nossa vida fosse estática, Jesus não seria o caminho, ele seria o ponto de ônibus. Ele seria um ponto de parada. Mas não, ele é um caminho. E nós devemos então continuar crescendo no conhecimento, crescendo na graça, crescendo no Espírito. E a primeira pergunta que eu faço hoje para a igreja é: como está o nosso crescimento espiritual? Quem era o Ricardo de 10 anos e quem é o Ricardo hoje? Será que eu tenho crescido espiritualmente? Ou eu estou estagnado, parado? A minha vida espiritual estacionou. Por quê? Porque eu já conheci o Senhor e isso é o suficiente. Esta é uma autoanálise, uma autoavaliação que cada um tem que fazer na sua vida espiritual, né? Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não podemos parar, porque em uma corrida ninguém fica parado, em uma maratona não se para, a corrida ela continua até a linha de chegada, e a nossa linha de chegada não aconteceu ainda. O rei está voltando. Ainda há um tempo. Eu não sei qual é esse tempo. Ninguém sabe qual é esse tempo. Questionaram o Senhor Jesus, mas qual é o tempo? Ele falou, só o Pai sabe o tempo. Mas Ele nos deu sinais do fim dos tempos. E nós já estamos observando esses sinais acontecerem. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais para aquilo que está acontecendo hoje no mundo. Inclusive no Brasil. São sinais, estão registrados na palavra, foram profetizados. O Senhor Jesus falou acerca dessas coisas, mas ainda não acabou o tempo. Então nós devemos continuar, nós devemos perseverar, nós não podemos parar, nós devemos continuar, meus amados. E é basicamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo: corram de tal modo que alcancem o prêmio. E agora eu quero chamar a atenção para um segundo trecho do louvor que nós cantamos hoje. Porque no verso 25, ele continua dizendo: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aqui o apóstolo Paulo está separando as pessoas, ele está separando dois grupos de corredores. Mais uma vez, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Ou seja, todo mundo está correndo, todo mundo está na corrida da sua vida. Mas ele diz que é para obter uma coroa que perece, mas nós o fazemos de tal maneira. Então ele separa aqui já os cristãos, mas nós fazemos diferente, nós corremos diferente. Nós corremos de uma outra forma, de uma outra maneira. Nós temos um outro manual. É isso que ele está dizendo. Nós cantamos aqui hoje. Existe um dia que queime em meu coração uma eternidade para te conhecer. Você plantou em mim esta saudade. Você plantou em mim esse anseio. Esse louvor, ele fala de alguém que está pensando em uma vida espiritual, de alguém que anseia o retorno de Jesus, de alguém que está focado não só nas coisas materiais, não somente em algo que perece, mas é alguém que está pensando em algo espiritual. Essa mesma canção diz: eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro sou, o meu lar é o céu, mas Jesus vem buscar a sua noiva. Nós cantamos isso aqui. O meu lugar não é aqui, o meu lugar é o céu. E o apóstolo Paulo está separando pessoas que têm uma vida terrena e pessoas que têm uma vida espiritual. Pessoas que estão correndo para ganharem uma coroa que perece e pessoas que estão correndo para ganhar uma coroa que não perece. A coroa significa a vida eterna. O apóstolo Paulo já fez uma separação aqui. E eu preciso fazer agora mais uma pergunta. Nós estamos correndo para conquistar coroas perecíveis, algo terreno, ou estamos correndo para conquistar uma coroa imperecível,
eterna que dura para sempre? Eu preciso fazer esta pergunta para mim e eu preciso responder com verdade. A minha preparação está mais para algo terreno ou algo espiritual? Porque nós cantamos aqui, mas muitas vezes nós cantamos sem entendimento. Muitas vezes o que nós cantamos não é realmente algo que está dentro de nós. Eu não vou me apegar às coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Será que esta canção realmente faz sentido na minha vida? Ou eu estou mais apegado às coisas daqui e menos apegado às coisas do céu? E isso vai determinar atitudes, isso vai determinar ações. Se eu estou mais apegado às coisas de Deus, como está então a minha vida espiritual? Como estão os planos de Deus na minha vida? Como está o meu chamado, o meu propósito? Pois eu sou um estrangeiro aqui. Eu declarei isso cantando aqui, que eu sou um estrangeiro aqui. O meu lar não é aqui. Eu falei isso aqui hoje, eu cantei isso. Eu cantei que o meu lar é o céu. E eu cantei também que eu não vou me apegar às coisas daqui. Que eu preciso me apegar mais às coisas do céu. E o apóstolo Paulo está chamando a atenção deste povo para isso. Como está a sua vida espiritual? Como tem sido a sua preparação? Porque Ele vem, o meu Jesus vem buscar a sua noiva. E eu cantei também assim, existe um dia que queima no meu coração, uma eternidade para te conhecer. Você plantou em mim essa saudade, você plantou em mim esse anseio. Ansiando o dia que eu vou chegar naquela linha de chegada e encontrar o meu Jesus, encontrar o meu Senhor, encontrar o meu Salvador. Quando o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação aos jogos, talvez ele esteja comparando aos Jogos Olímpicos, né? Porque os Jogos Olímpicos grego, né? O antigo, não o moderno, ele aconteceu desde 700 anos antes de Cristo, já aconteciam jogos. E a coroa naquele tempo, ela estava entre os romanos e gregos, e tinha um símbolo, que era o símbolo de vitória. A coroa tinha um símbolo de vitória, um símbolo de recompensa. A coroa, naquele contexto, era de flores, usada pelos vencedores nos Jogos Olímpicos. Era feita de folhas de azeitonas selvagem. Então o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia da coroa, porque só usava a coroa o vencedor. Mas algumas pessoas estão buscando coroas que vão perecer, que vão acabar. Mas nós buscamos uma coroa que nunca vai acabar. Uma coroa imperecível. O grupo que corre para alcançar a coroa que perece. Algo que acaba, algo que tem fim. É o pensamento mais terreno. Um pensamento mais material e menos espiritual. O segundo grupo é para alcançar algo espiritual, a vida eterna. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém? Igreja, eu li aqui que quando o Senhor Jesus se manifestar, você vai receber uma coroa imperecível. Igreja, eu acabei de ler aqui que quando o Senhor Jesus se manifestar, você vai receber a coroa da vida eterna. Aleluia, minha irmã. Amém. Não gerou uma alegria tão grande como eu pensei que fosse gerar? Não gerou aquela, uau! Talvez porque o nosso pensamento esteja mais aqui do que lá. Como nós lemos em Hebreus capítulo 12,
que lá ele nos ensinou aquilo que nós não devemos carregar na nossa caminhada, na nossa corrida. E lá ele fala de preocupações, de ansiedade, de más companhias. Talvez tem tanta coisa assim na nossa corrida, que quando você recebe uma boa notícia, que você vai receber a coroa da vitória, isso, tá bom. Legal. Por isso o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção, para que possamos vibrar mais com as coisas espirituais, para que possamos nos alegrar mais quando recebermos notícias espirituais, notícias que nós não vemos, notícias que ainda vão acontecer, para que essas coisas possam gerar mais alegria nos nossos corações, possa impactar mais a nossa vida do que uma má notícia. Caramba, não aconteceu mesmo? Onde? Cadê? Onde está? Uma má notícia, às vezes gera mais, entusiasmo. Mas amém, é fato. O Senhor vai nos dar este presente, o presente da salvação. Amém, igreja? E aí, continuando, voltando lá para o texto de 1 Coríntios 9, agora no verso 26, sendo assim, e ele começa então a dar o quê? Estratégias. Não corro como quem corre sem alvo. E aí você pode grifar na sua Bíblia, correr sem alvo. E se você tiver uma caneta, você marca, é um problema. Isso já foi dito na palavra passada. Correr sem objetivo é um problema. Mas o apóstolo está dizendo que nós, os cristãos, não correm mais sem alvo, não correm mais sem um objetivo, não correm mais sem estratégias. Agora ele tem um objetivo definido. E não luto como quem luta esmurrando o ar. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo que eu tenho objetivos específicos, objetivos bem definidos. Eu vou fazer a terceira pergunta para a igreja. Em um planejamento de vida, quais são os seus objetivos? É claro que nós fazemos objetivos, planejamentos materiais. Poxa, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar um carro, eu quero constituir família. Óbvio, e eles são importantes. Nós não podemos desconsiderá-los. Mas alguns objetivos espirituais fazem parte do teu plano de vida? Alvo de vida mesmo, o melhor, o primeiro alvo, o primeiro objetivo da sua vida. Qual é o primeiro objetivo da sua vida? Qual é o primeiro objetivo, o principal da minha vida? Porque quando eu tenho um objetivo, fica mais fácil eu correr a maratona da minha vida. Mas quando não tem objetivo, é só correndo por correr. E aí o esforço acaba não fazendo sentido, porque não tem objetivo, não tem plano, não tem estratégia. E aí nós vamos ver como o Zeca Pagodinho propõe em sua canção: deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas o cristão não pode pensar desta forma. Nós não podemos deixar a vida nos levar, a vida nos leve. Nós temos que ter objetivos concretos, alvo. E o autor de Hebreus nos mostra qual é o alvo. Corram com os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então o nosso alvo tem que ser o Senhor, o nosso alvo tem que ser a nossa vida eterna, o nosso alvo tem que ser uma coroa que não acaba, a vida eterna. E com este alvo nós vamos então tocando a nossa vida com o Senhor à frente, traçando objetivos secundários, objetivos terrenos, e o Senhor vai nos ajudando nessa corrida. Agora o que não dá é simplesmente e traçarmos somente objetivos terrenos, terrestres e materiais. Isso é coroa que perece, isso acaba. Basta uma tempestade, basta uma enchente para jogar tudo para baixo. Mansões, bens, naves, barcos. Basta uma enchente e tudo acaba. Mostrando que essas coisas acabam mesmo. O que o apóstolo Paulo está dizendo: olha,
Tudo isso é importante na sua vida, mas não coloca 100% da tua expectativa nestas coisas. Porque tem algo melhor preparado para você. Tem algo melhor preparado para você. E aí então, no versículo 26, eu não posso agora caminhar sem alvo. E eu tenho que lutar. Que louco. É uma maratona que tem luta. Não luto como quem esmurra o ar. E aí no próximo versículo ele vai falar com quem que ele está lutando. No próximo versículo ele vai mostrar que a luta dele é contra a sua própria carne. Então eu não luto de qualquer forma. Agora na minha corrida eu tenho um objetivo bem claro. Eu quero a coroa de Deus. Eu quero a vida eterna. E nessa corrida existe uma luta. Porque a palavra diz em Gálatas no capítulo 5 que há uma luta. Há um confronto diário. Uma oposição entre o espírito e a carne. E o apóstolo Paulo diz que ele vai correr sim. Ele vai continuar correndo, esmurrando a sua carne. No versículo 27. Ele vai continuar correndo agora, esmurrando o seu corpo. Fazendo o seu corpo um escravo. Para que depois de ter pregado aos outros, ou seja, para que depois de ter se esforçado, de ter feito tudo o que ele fez, ele mesmo não venha a ser desqualificado. O apóstolo Paulo dizendo que ele faz tudo isso para que ele não seja desqualificado. Na minha versão, ele vai dizer assim: para que eu não seja reprovado. O apóstolo Paulo está preocupado com a sua vida espiritual. O apóstolo Paulo conheceu o Senhor. O apóstolo Paulo foi salvo pelo Senhor. E ele está preocupado com a sua vida. Ele se esforça. E ele fala: eu faço isso. Eu vou continuar fazendo isso. Para que eu mesmo não seja reprovado. Se a experiência somente de conhecer o Senhor fosse suficiente, ele diria: está tudo certo. O Senhor já apareceu para mim em Damasco e eu já conheci o Senhor. Mas não, Ele está continuando, Ele está perseverando, Ele está sendo uma bênção nas outras vidas. E Ele está falando: olha, eu faço tudo isso para que eu mesmo não seja reprovado. Então quando eu estou correndo, eu luto contra o meu corpo, eu luto contra a minha carne, porque a minha carne, ela quer tudo o que o desejo, o que o Espírito não quer. E a palavra diz que é um confronto. E o apóstolo Paulo está dizendo: como tem sido a sua luta com a sua carne? Você tem crucificado a sua carne? Você consegue crucificar a sua carne? Você consegue lutar contra a sua carne? Você consegue escravizar a tua carne? Esse é um dos maiores desafios do cristão. É escravizar a carne, subjugar a carne. Entender que ela está lutando todo dia contra a nossa vida. As vontades da carne, as paixões, os desejos carnais. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meu amado, é que assim como ele luta e faz da sua carne, do seu corpo, um escravo, assim nós também devemos fazer. Mas lá em Gálatas, no capítulo 5, eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 5. Versículo 16, que diz assim: por isso, eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. E eles estão em conflito, luta, guerra, oposição, um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, na corrida da nossa vida, na maratona da nossa vida, vai existir uma luta. E você tem que aprender a lutar. Você precisa aprender a esmurrar a sua carne, o seu corpo, subjugá-lo, escravizá-lo, para que você possa ser vitorioso. Mas, sozinho nós não conseguiremos. E eu convido você a ler agora comigo o versículo 22.
que vai falar sobre o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Grifa esse próximo, porque o próximo é o domínio próprio. O apóstolo Paulo está pegando este fruto do Espírito e trazendo ele para uma parte específica da nossa vida. Sem o Espírito nós não conseguimos dominar o nosso corpo. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguiremos dominar a vontade do nosso corpo, da nossa carne. Então esta é uma ação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a nossa vida é como uma maratona. Embora o apóstolo Paulo não tenha dito aqui, eu quero abrir um parênteses. Talvez uma maratona com obstáculos. E quem conhece provas de atletismo aqui, imagina como que é uma maratona com obstáculos. Obstáculos que devem ser transpassados. Obstáculos que em algumas provas, se eu não me engano, eu não me lembro quais provas. Se é o decátulo, não é decátulo, pode ser. Obstáculos de água, tem que passar pela água, tem que saltar. A corrida da nossa vida não é diferente. São muitos obstáculos que nós vamos ter que transpassar. Mas nós não podemos parar em frente a um obstáculo. De alguma forma nós temos que continuar. E para dominar a nossa carne, nós devemos dar espaço ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. Alimentar mais o Espírito Santo de Deus. Lá em Efésios, a palavra diz que quando nós cremos no Evangelho, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, se você creu em Jesus, você é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer morada em você. E aí nós temos então que dar espaço para Ele, cada vez mais preencher a nossa vida, através de atos espirituais, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, através da comunhão com os santos, através dos propósitos de Deus. Isso tudo alimenta o Espírito. Tudo isso alimenta o Espírito. Mas existem outras coisas que alimentam a carne. E eu vou ler, eu não ia ler, mas eu vou ler. Aqui mesmo em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19. As obras da carne são imoralidade sexual, impurezas, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. São coisas terrenas, são obras da carne, que estão em oposição às obras do Espírito. É fácil fazer uma autoanálise, é fácil fazer uma reflexão. Como está a minha vida? Eu tenho praticado as obras da carne ou as obras do Espírito? Porque isso vai dar o quê? O norte na nossa caminhada. Reflexão, humildade, arrependimento. Não existe outro caminho. O arrependimento é o caminho. E aí eu me arrependo e eu começo a olhar para essas coisas. Eu começo a me atentar para essas coisas. Eu começo a me preparar. Me preparar para a grande corrida que é a minha vida. Faz sentido? Amém. Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E nesta época, uma cidade com os muros derrubados era uma cidade vulnerável. Qualquer um poderia entrar. Qualquer inimigo poderia entrar facilmente. Aí o inimigo entra como quer. Faz o que quer.
rouba, mata, destrói, humilha, envergonha. Por isso, meu amado, minha amada, nós precisamos nos atentar a isso. Como o apóstolo Paulo nos orienta, dominar o nosso corpo, a nossa carne, esmurrar o nosso corpo. Sabe uma estratégia para esmurrar a carne? O jejum. O jejum é uma estratégia espiritual de esmurrar a carne. A carne quer, mas eu não vou dar. Eu subjugo a minha carne. Eu subjugo a minha vontade. E eu começo a escravizá-la. E eu começo a mostrar para ela que quem manda é o Senhor. Quem manda é o Espírito. E ela não vai mais me dominar. O jejum é uma estratégia excelente para dominar a carne. Mas eu não tenho conseguido jejuar. Quanto tempo faz que você não propõe um jejum? Quanto tempo faz? São coisas que nós temos que analisar, meus amados. Isso vai fortalecer a nossa vida espiritual. A nossa corrida de obstáculos. Talvez não seja exatamente isso que o apóstolo Paulo quis dizer, ou não somente isso que ele quis dizer, mas foi isso que Deus falou para mim. O tempo que nós estamos vivendo necessita de uma preparação. Nós não podemos caminhar de qualquer forma. Nós não podemos caminhar de qualquer forma. Amém? E aí, para finalizar, no texto de Hebreus, nós falamos algumas coisas que nós devemos abandonar. Ele diz assim, o texto de Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Que nós devemos deixar de lado tudo o que atrapalha. E nós citamos as preocupações da vida, Mateus capítulo 6. Nós citamos a ansiedade, Filipenses capítulo 4. E nós citamos as companhias, Salmo capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4. Tudo que nós temos que tirar da nossa caminhada: preocupação, ansiedade, más companhias. Preocupações, ansiedades e as más companhias. E o pecado que nos envolve. Foi isso que o autor de Hebreus disse. Agora o apóstolo Paulo está dizendo o que nós devemos carregar na nossa caminhada. O que eu tenho que carregar? E ele deixou claro aqui 3 características. A primeira é esforço. Ninguém corre uma maratona se não se esforçar. O apóstolo Paulo está falando de esforço, de luta. Segunda característica, e são características de vencedores, porque o apóstolo Paulo está falando de vencedores. A coroa é para o vencedor. Então o vencedor, ele se esforça. O vencedor, ele se prepara. Ninguém corre uma maratona sem preparação. O atleta se prepara. O atleta fica em um ciclo de 4 anos para disputar os Jogos Olímpicos. São 4 anos de preparação intensa. Mas o cristão não quer se preparar. E o nosso ciclo é bem maior do que um ciclo de 4 anos. O nosso ciclo, existem ciclos de 40, de 50, existem ciclos de 70, existem ciclos de 90 anos. Mas o cristão muitas vezes não se prepara e sofre por isso. Sofre por isso. Então ele faz sim uma relação com o atleta, e o vencedor, ele se esforça, o vencedor se prepara, ele passa por um treinamento. Todo atleta passa por um treinamento, e ele não treina sozinho. Embora a maratona seja uma prova individual, existe uma equipe com ele, existe uma equipe multidisciplinar, existe o fisioterapeuta, existe o preparador físico, existe o psicólogo, existe o treinador, existe uma equipe. Ninguém corre sozinho, ninguém vence sozinho. Nós dependemos uns dos outros.
uns dos outros. Na semana passada nós falamos um pouco sobre não caminhar sozinho. E eu vejo dois amigos caminhando juntos aqui. Uma atitude sábia. Porque a palavra diz, não caminha só não, meu irmão. Porque se você estiver sozinho, quando você cair, não vai ter ninguém para te sustentar. Fala isso pro Christian. Pro Cris. Não caminha sozinho. Na vida espiritual não é diferente, na maratona não é diferente. Quando você passar a linha de chegada, você vai olhar para trás e vai dizer, quantas pessoas me ajudaram? Quantas pessoas me ajudaram? E o discurso é sempre o mesmo, eu quero agradecer o meu staff, eu quero agradecer o meu técnico, eu quero agradecer a minha família, eu quero agradecer, olha só, por quê? Porque ninguém ganha sozinho. Na nossa vida não é diferente. Nós temos que nos esforçar, o vencedor é aquele que se esforça. O vencedor é aquele que se prepara com treinamento, com dedicação, com resiliência. Por quê? Porque os obstáculos são diferentes. Nós vamos ter que ter o que? Adaptações na vida. O resiliente se adapta. Pô, tá ruim agora, se adapta. O apóstolo Paulo se adaptou. Olha, o apóstolo Paulo foi extremamente resiliente. Se fazia de judeu para pregar para os judeus. Se fazia de gentil para pregar para os gentios. Se fazia de louco para pregar para os loucos. Ele estava se adaptando. Resiliência. E nós? Períodos bons, me adapto. E os períodos ruins? E as tempestades? E as tribulações? Adaptação. Resiliência. São características da preparação. Treinamento, dedicação, resiliência, foco, concentração, hábitos saudáveis. E quer um hábito mais saudável de todos? Leitura da palavra de Deus. Aqui estão respostas. Aqui está a libertação. Aqui nos é apresentado o Senhor das nossas vidas. Aqui está o crescimento espiritual. Aqui está o conhecimento da graça. Aqui está o crescimento do Espírito, o crescimento na graça. Aqui está o crescimento espiritual. Hábitos do atleta cristão. Leia a palavra de Deus diariamente. Porque o treinamento é rigoroso. Se não fosse rigoroso, o apóstolo Paulo não diria: mas já aceitei treinamento rigoroso. Você agora precisa crescer na graça. Crescer na graça não é estacionar na graça, é crescer na graça. Hábitos saudáveis. Amém? E aí o atleta, ele abre mão de muitas coisas. Eu já vi testemunho de atletas que tiveram que fechar todas as suas redes sociais para que ele pudesse ter foco na chegada. E ele abriu mão de todas as suas redes sociais. E ele começou a comer alimentos que ele não gostava, porque ele tinha um foco. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele parou de sair com os amigos. Por que ele parou de sair? Porque ele tinha um foco. Ele queria chegar e ser o campeão. Então ele foi abrindo mão de coisas que atrapalhavam o seu objetivo final. E ele chegou e foi campeão. Nós estamos aprendendo, meus amados, o que nós devemos abrir mão para o treinamento da nossa vida espiritual. Cabe a nós agora sermos obedientes, dedicados, resilientes, focados e ter esses hábitos saudáveis, que são hábitos cristãos. Amém? Nós temos o estudo bíblico há décadas. Existem pessoas que nunca entraram no estudo bíblico, nunca. E eu respeito, não estou aqui para chamar a atenção de ninguém, porque nós somos livres. Inclusive eu agora estou estudando e não estou conseguindo participar, né? Mas, fora esta iniciativa da igreja, que é o estudo bíblico, nos outros momentos, dá para tirar um tempo para ler a palavra de Deus? Dá para tirar um tempo para poder estudar a palavra de Deus? Faça isso. Faça isso.
O estudo bíblico é só uma oportunidade que a igreja dá. Uma oportunidade. Ah, você é obrigado? Não, você é livre. A igreja propõe e convida. Uma coisa que não pode na maratona, meu amado, é carregar outro no colo. A prova é individual. A prova é individual. Terão momentos que até vai acontecer de não, vamos, levanta, vai, cabe. Mas a prova é individual. Então a igreja, ela propõe, incentiva, estimula, encoraja, mas a prova é sua. A maratona é sua. Eu tenho a minha. Eu tenho as minhas lutas, as minhas quedas, os meus obstáculos. Você tem os seus. Alguns são os mesmos. São os obstáculos da igreja. E nós vamos transpassá-los juntos. Outros são individuais. É como se fosse na sua raia. Ele é seu. Eu não tenho como passá-lo por você. Mas nós vamos estar aqui, uns com os outros. Talvez nós possamos ajudá-los. E o estudo bíblico é uma ajuda, uma oportunidade. Nós temos também a reunião de oração aqui. É a mesma coisa. Existem irmãos que nunca vieram participar, nem conhecer como é. Também não estou chamando a atenção de ninguém. Só estou falando um fato. Nem conhecer. Talvez você tenha um dom de intercessão, está aí guardadinho dentro de você. E ele será desenvolvido aqui, às segundas-feiras. Talvez você tenha um dom de ensinar, e ele pode ser desenvolvido às terças-feiras do estudo bíblico. Eu faço o convite para você. Vai ter que se preparar, sim, mas você pode ser um instrumento de Deus para ser um ministro do estudo bíblico. Existem chamados pastorais, porque ninguém é eterno. Essa igreja está aqui há 26 anos. Pessoas passaram aqui e outras pessoas passarão. Talvez o seu chamado seja um chamado pastoral. Está feito o convite. Vamos juntos desenvolvê-lo, para que você possa nos ajudar a pastorear. Tudo isso eu estou falando, sabe por quê? É sobre a terceira característica do vencedor. Primeira, ele se esforça. Segunda, ele se prepara. E a terceira, ele tem os objetivos bem definidos. Ele sabe aonde ele quer chegar. E ele faz de tudo para chegar. Ele abre mão do que tiver que abrir para chegar. Eu conheço pessoas que abriram mão de familiares para viver o chamado. Eu conheço uma pessoa, eu estou vendo ela aqui. Abriu mão de uma nação, da família. Pegou a sua malinha e veio para o Brasil. Simplesmente porque Deus chamou ela para fazer isso. Abriu mão de tudo. Por quê? Objetivo bem definido. Eu nasci para servir ao Senhor. E será que você e eu também não nascemos para servir ao Senhor? E eu não estou falando que o nosso chamado é igual dela, não. Pelo contrário. Talvez o meu chamado seja aqui. Talvez o meu chamado seja receber alguém aqui nessa igreja. Talvez o meu chamado seja somente orar pelas pessoas. Cada um tem o seu chamado. Identifique o seu. Encontre o seu. E talvez o seu chamado nem seja aqui. Seja em outro lugar. Encontre-o. E desenvolva-o. Por quê? Porque na corrida tem que ter o objetivo bem definido. E o meu objetivo é a salvação. E aí no meio do caminho vão acontecer muitas coisas. Eu vou rir, eu vou chorar, eu vou me machucar, eu vou levantar, mas eu não posso parar. Não pare. Continue, persevere. Pode estar difícil, exaustivo, não pare. Continue. Peça ajuda. Peça ajuda.
Peça ajuda se você precisar. Essa ajuda pode ser dos seus pastores? Pode. Pode ser ao seu irmão que está do teu lado? Também pode. Pode ser para um médico? Também pode. Peça ajuda. Mas não pare na sua caminhada, na sua maratona. Termine a maratona, em nome de Jesus. Vamos nós todos terminar a maratona e nos encontrar no céu, no lugar maravilhoso, magnífico, que já está preparado para nós. Amém? Aleluia.